Caos aumenta em Minneapolis. Protestos contra a ação do ICE seguem fortes após a morte de uma mulher por um agente federal. Manifestantes já atacaram veículos do governo e a Justiça dos Estados Unidos abriu investigação por invasão de uma igreja ligada a um oficial do ICE. Grupos como os Panteras Negras voltaram às ruas em protestos contra o serviço de imigração. Nas redes sociais, Trump publica em português uma ameaça direta aos imigrantes. E no cenário internacional, Trump convida Lula para um novo Conselho de Paz, focado na reconstrução de Gaza. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Agenda 47. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional e também na plataforma de streaming SPT Plus. Se você ainda não fez o seu download, agora é a hora. Baixe mesmo a SPT Plus apontando o seu telemóvel, seu celular, seu cellphone para cá, para esse QR Code. Apontou para cá, você vai ser redirecionado a uma plataforma que tem conteúdo para todos os gostos em português. Para os portugueses de Portugal, para quem fala português em Angola, para quem fala português também no Brasil. Gostou de falar português? Essa é a sua plataforma, SPT Plus. E claro, estamos também no nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Em Minneapolis, cenas de tensão marcaram mais um dia de protestos contra operações do ICE. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram agitadores anti-ICE danificando o lado de um veículo federal, pichando mensagens e cercando carros de agentes. A confusão aconteceu no contexto de uma série de confrontos que começaram após a polêmica morte de uma manifestante em uma ação recente do ICE na cidade. Autoridades relatam agressões a veículos e confronto nas ruas, enquanto grupos contrários às ações de imigração aumentam a pressão contra a presença federal na região. O episódio alimenta um debate nacional sobre métodos de fiscalização e direitos de manifestação. E no centro de Minneapolis, a situação segue tensa após uma série de protestos contra o ICE nos últimos dias. Manifestantes e agentes federais protagonizaram momentos de confronto nas ruas da cidade com gritos, bandeiras e advertências de ambos os lados. I'm here holding a flag and it's just, you guys can't stand it. You've got a desecrated flag. Ducking the gun on. Desecrated Who the flag. are you? I'm proud of this. I'm proud of this flag. What are you gonna do? I'm proud of this flag. What are you not gonna do? Either. I'm in your face. You don't know the Constitution. You don't know This flag. I'm proud of this flag. America voted for mass deportation. America voted for this, buddy. America voted for this. America voted for this. America voted for this. America voted for this. You're triggered, bro. You're triggered. Go take an SSRI. Go call your therapist and take an SSRI, bro. E no sábado, em Minneapolis, um influenciador conservador foi cercado e retirado à força de um protesto contra a atuação da Polícia de Imigração, conhecida como ICE. Jake Lang, que havia convocado um pequeno grupo pró-ICE perto da prefeitura, acabou sendo superado por centenas de milhares de manifestantes contrários à sua presença e às políticas imigratórias defendidas pelo governo Trump. Vídeos mostram o momento em que Lang, que já foi inclusive perdoado pelo seu envolvimento no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro, tenta resistir às vaias e gritos,
mas é afastado pelos manifestantes e deixa o local aparentemente ferido antes de ser levado para fora da cena. O clima na cidade segue tenso, com protestos diários, desde que aumentou a presença de agentes federais de imigração na região. Manifestantes, incluindo funcionários dos Correios, se reuniram em frente a uma agência dos Correios dos Estados Unidos, lá em Minneapolis, no último domingo, dia 18 de janeiro, segurando cartazes com a inscrição "Devolver ao ICE ao remetente" e gritando contra a fiscalização federal de imigração, enquanto carteiros exigem que o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos parasse de usar propriedades postais para realizar operações. Este vídeo, inclusive, contém aí algumas linguagens que podem as pessoas considerar, inclusive, ofensiva. Confira. Main thing that we want to highlight is that, one, we don't cooperate with ICE. So if the public's concerned about that, we want to make them aware that we do not cooperate with them. We don't hand information over to them that we have as postal employees. And we want to highlight that this is a safety issue for our employees. If we have people run around with guns on our property, we don't want to be subjected to that as well. Ainda sobre essas ações, um vídeo que circulou nas redes sociais mostra um homem em St. Paul, em Minnesota, com uma arma na mão em frente a uma casa, dizendo que está ali para proteger sua vizinhança depois da presença de agentes da imigração naquela região. A cena viralizou enquanto a tensão cresce no estado por causa da atuação de agentes federais em operações recentes. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, onde moradores relatam as ações do ICE e confrontos com vizinhos deixaram a comunidade em alerta e com medo de abordagens sem aviso e medo de prisões inesperadas. Oh, okay. Yeah. You live in the neighborhood? Yep, this is my block, this is my area. I don't go into other people's neighborhoods and try and intimidate them. I protect my people. Are you giving out your name? No, I'm okay with that. Our neighborhood's showing up. You guys had a lot of people out here, right? At least 30 or more. Yeah. 40 or 50. That's pretty good for a quick turnout. Ainda naquela região, em St. Paul, no estado de Minnesota, um grupo de manifestantes interrompeu um culto dominical na igreja da cidade, acusando um dos pastores de também atuar como oficial do ICE no estado. Os manifestantes, que protestaram desde a morte da mulher, Renee Good, baleada por um agente do ICE, entraram na igreja e gritavam palavras de ordem como "ICE fora" e "Justiça para Renee Good" durante o culto. Why are you not at Whipple protesting? Why are you not standing up with your Latino and Somali community? House of the devil. We have a duty to win. Justice for our immigrant neighbor. Justice for our immigrant neighbor. Justice for Renee Good. O Departamento de Justiça anunciou que está investigando os protestos por possível violação de direitos civis, afirmando que a interrupção de um serviço religioso pode ser crime federal. Autoridades e líderes comunitários estão divididos sobre o caso, que acende o debate sobre a liberdade de expressão, a fé e o policiamento federal nos Estados Unidos. Agentes do ICE continuaram as batidas em Minnesota no domingo, dia 18 de janeiro, em um caso tirando um homem de uma casa do lado leste de St. Paul, que vestia apenas roupa íntima e um cobertor, enquanto os presentes gritavam para que eles saíssem. Vocês estão vendo nas imagens aí o ICE retirando o homem só com uma bermuda e as pessoas do lado de fora das casas
se manifestando. Até agora ninguém sabe o motivo dessa prisão, não foi emitido pela parte do ICE ou DHS nenhuma nota sobre este caso. Nos Estados Unidos, a morte de Renee Good, baleada por um agente do ICE lá em Minneapolis, no dia 7 de janeiro de 2028, desencadeou uma onda de protestos em dezenas de cidades, com manifestantes pedindo justiça e o fim da presença do órgão federal nas comunidades. No dia 8 de janeiro, na Filadélfia, um grupo que se identifica como Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa reapareceu publicamente durante uma dessas manifestações. Integrantes marcharam em frente à prefeitura portando armas de estilo militar de grosso calibre, que, segundo eles, são legalmente permitidas nos Estados Unidos. Líderes de grupos alegam que sua presença visa proteger a comunidade e responsabilizar federalistas pela violência estatal. Críticos lembram que a tradicional organização dos anos 60 foi criada para defender comunidades negras contra abusos. O protesto agora nacional acontece sob o slogan ICE fora de vez e mudanças nas políticas de imigração. Confira. I can hold my gun like this, it's the law. Philadelphia Crime Code 6108 says I can hold my long arm in my hand. Just can't have my finger on the trigger, which is not. So don't ask me to do nothing that's against the law. Can I help you? I'm out here minding my business. I'm out here to patrol and watch you. Anything else? Because you guys like beating up our teenagers. Somebody sent us a video of y'all beating up a teenager. Y'all, wasn't it? Huh? It was y'all. You're a police officer. You part of that. You part of that. It was y'all. It was y'all. You don't like to be labeled in with the slave catchers. You shouldn't have touched their oath, sellout. You are a sellout. You wearing their shit. You are a sellout. You ain't protecting shit. You got to do whatever they tell you to, including hurt your people. Because you're walking up to me and I don't like you and I don't trust you and I don't got no conversation with you. So unless you're investigating the crime, leave me the fuck alone. I don't care. I got a gun license right here. This is legal. No ICE agent ever run up on me. I guarantee you they won't. I'll put a hole in their chest the size of a window. Safe line repair, safe line replace. That's what's gonna happen. They touch me. Unarmed woman was killed by ICE. If you think you're about to come and brutalize the people while we're standing here, fuck around and find out. Our interactions with the police and ICE, and we hold them accountable. We hold them accountable. We patrol the community and we hold them accountable. The Black Panther Party for Self-Defense, we're the same Panther Party from back in the day, but we're a little more aggressive now, you dig? Carry bigger guns and we don't take no shit. Places where there are a lot of immigrants at, I think that the community around them needs to take special care to them and needs to start escorting them to and from everywhere to make sure that they're safe. Because them ICE agents ain't gonna act like that if it's a bunch of people standing outside with assault rifles and shotguns. It's a semi-automatic shotgun. That means them shotgun shells that shoot out of a pump, they shoot them rapidly. If you are gonna legally arm yourself with something bigger than what they got. Those who serve in the public, they should be fearful of the public. They should be fearful that the public is going to be dissatisfied with their job that they're doing, not feeling like they're tyrants, not feeling like they're bullies because they got guns and body armor and walkie-talkies. That makes them immune to whatever the people would do. I think you want to correct the ideology of the pig and the mentality of the slave catcher, you meet them with equal force. All power to the motherfucking people. No power to the pig. E o governo Trump fez uma publicação na última sexta-feira em português e ameaçando novos imigrantes que entrarem nos Estados Unidos. Na mensagem em seu perfil em português, Donald Trump pede que pessoas não viajem aos Estados Unidos se tiverem a intenção de roubar os americanos. Caso contrário, diz a publicação em português, serão jogadas na cadeia e deportadas. O aviso também foi compartilhado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos em inglês e espanhol. O governo Trump afirmou ter deportado 605 mil pessoas entre 20 de janeiro e 10 de dezembro de 2025 e que 2 milhões de imigrantes se autodeportaram voluntariamente por conta das ameaças veiculadas nas redes sociais e incentivos financeiros. O presidente Donald Trump prometeu no último sábado, dia 17 de janeiro, implementar uma onda de tarifas crescente sobre aliados europeus até que os Estados Unidos possam comprar a Groenlândia, aumentando a polêmica sobre o futuro da vasta ilha ártica da Dinamarca. U.S. President Donald Trump on Saturday vowed to implement a wave of increasing tariffs on European allies until the United States is allowed to buy Greenland.
escalating a diplomatic rift over the Arctic island even as protesters there marched in support of self-determination. In a post on Truth Social, Trump said additional 10% import tariffs would take effect on February 1st on goods from Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, the Netherlands, Finland, and Great Britain, all already subject to tariffs imposed by Trump. Those tariffs would increase to 25% on June 1st and would continue until a deal was reached for the U.S. to purchase Greenland, Trump wrote. Leaders of both Denmark and Greenland have insisted the island is not for sale and does not want to be part of the United States, a sentiment voiced by protesters in Nuuk on Saturday. Trump has repeatedly said Greenland is vital to U.S. security because of its strategic location and large mineral deposits, and has not ruled out taking the autonomous territory of Denmark by force. Citing threats from Russia and China, Trump has repeatedly insisted he will settle for nothing less than ownership. European nations have recently sent military personnel to the island at Denmark's request. The countries named by Trump on Saturday have backed Denmark, warning that the U.S. military seizure of a territory in NATO could collapse the military alliance that Washington leads. European leaders said on Saturday that, quote, tariffs would undermine transatlantic relations and risk a dangerous downward spiral. E o governo iraniano já confirmou a morte de mais de 5.000 pessoas em protestos. O número de mortos foi confirmado pelo próprio governo do Irã no domingo. Iranianos protestam há mais de 20 dias em manifestações que começaram por conta da crise econômica e do alto custo de vida no país do Oriente Médio, mas que terminaram pedindo o fim do regime dos ayatolás, que governam o Irã há mais de 40 anos com duras leis de repressão, principalmente às mulheres. A repressão aos protestos, com relatos de que policiais e militares matam a tiros manifestantes, gerou reação mundial. Na semana passada, o presidente Donald Trump ameaçou atacar o Irã, reativando as tensões entre os dois países rivais. O governo iraniano nega ser culpado pela morte de civis e agentes de segurança e disse que as mortes são causadas pelos próprios manifestantes que incitam a violência e acusa os Estados Unidos de infiltrar agentes nos protestos. O grupo de direitos humanos norte-americano CRANA, uma das ONGs que vem fazendo a contagem dos mortos, afirmou no sábado que o balanço de vítimas era de 3.308, mas disse que havia outros 4.382 casos sob análise. Além das mortes, a ONG confirmou que 24.000 pessoas foram presas. Já o canal de oposição Iran International, com sede no exterior, anunciou que 12.000 pessoas morreram nas manifestações, citando autoridades do governo e fontes da segurança. Nesse fim de semana, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, voltou a condenar os protestos e disse que as autoridades de seu país têm a obrigação de quebrar as costas dos insurgentes. Ele culpou novamente Donald Trump pelas mortes ocorridas durante a repressão à recente onda de protestos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para integrar o novo Conselho de Paz da Faixa de Gaza, criado por Washington para tentar definir um caminho político e a reconstrução do território devastado pela guerra. A carta com convite foi enviada ao governo brasileiro pela embaixada em Washington na última sexta-feira, dia 16. Mas o Planalto ainda não confirmou se Lula vai aceitar o chamado. Além do Brasil, Argentina, Paraguai, Canadá, Rússia e outros países foram chamados para fazer parte do grupo, que, segundo Trump, será responsável por buscar uma paz duradoura em Gaza. O anúncio faz parte da segunda fase do plano americano para encerrar o conflito no Oriente Médio, que tem sido perseguido pelos Estados Unidos desde um cessar-fogo em 2025. O presidente Donald Trump culpou a Noruega por não vencer o Prêmio Nobel da Paz e disse não se sentir mais obrigado a pensar apenas na paz. A repórter Letéia Rodrigues tem as informações. Segundo carta enviada ao governo norueguês, Trump disse que, considerando que a Noruega decidiu não conceder a ele o Prêmio Nobel da Paz por ele ter parado mais de 8 guerras, já não se sente mais obrigado a pensar exclusivamente na paz.
e agora pode pensar no que é bom e adequado para os Estados Unidos da América. Em seguida, o presidente norte-americano voltou à questão da Groenlândia. Questionou a soberania da Dinamarca sobre o território, voltou a dizer que há uma ameaça russa e chinesa no local e voltou a utilizar falas amplamente contestadas como não haver documentos escritos que comprovem o vínculo entre dinamarqueses e groenlandeses. A investida de Trump contra o território que pertence à Dinamarca causou uma escalada de tensões sem precedentes com a Europa. Países europeus enviaram tropas à Groenlândia e ameaçam utilizar uma medida considerada bazuca comercial para retrucar tarifas de 10% impostas pelo governo do presidente americano a quem contraria sua investida contra a ilha. E o Exército dos Estados Unidos apresentou um protótipo da última geração de tanques de guerra blindados no Salão do Automóvel de Detroit. O Exército dos Estados Unidos apresentou na quinta-feira, no Salão do Automóvel de Detroit, o protótipo da próxima geração de tanques de guerra blindados. O M1E3 Abrams traz novos componentes de alta tecnologia, proteção contra drones e um desempenho off-road mais preciso. A versão atual do tanque Abrams foi projetada nos anos 1970 e precisava de atualizações para acompanhar as necessidades militares de hoje. Possui motor híbrido elétrico e recursos com assistência de inteligência artificial para ajudar a identificar ameaças no campo de batalha. Segundo o coronel do Exército Ryan Howell, os controles são semelhantes aos das plataformas atuais de jogos eletrônicos. O tempo de treinamento é significativamente reduzido. Um adolescente de 13 anos provavelmente conseguiria aprender a dirigir isso mais rápido do que eu, para ser sincero. E é exatamente isso que queremos. Alexander Miller é o diretor de tecnologia do Exército norte-americano. Este tanque é conectado para que a tripulação dentro dele possa usar robótica, possa usar drones a partir da segurança do tanque, e eles não precisam ser a primeira coisa a entrar na luta. O Exército afirma que o M1E3 agora passará por um protocolo de testes de segurança antes que as discussões finais de produção sejam concluídas. Belíssimo tanque. Vamos agora conferir os jornais comunitários, Brazilian Times, de 3 estados aqui, de 3 regiões, na verdade, diferentes. Vamos aqui, primeiramente, para o Brazilian Times, a região da Flórida. Bailarina de South Beach é presa acusada de roubar mais de $3.400 de turista em Miami. O filme Quilombo, de Cacá Diegues, será exibido em West Palm Beach com apoio do consulado. Inclusive, no Jornal das Comunidades nós falamos sobre isso. Grupo Mulheres do Brasil abre inscrição para a 15ª edição do Trilha de Mulheres de Sucesso nos Estados Unidos. Vamos para a próxima capa, diretor. Vamos lá, próxima capa é o jornal Brazilian Times. Vamos lá, brasileiro é preso pelo ICE em Boston com histórico de crimes graves, afirma a agência. Esse é o Brazilian Times lá de Massachusetts. Brasileira diz que americano matou a esposa para ficar com ela. Voo com 72 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou em Minas Gerais. Mais um voo. Agente de imigração atira na perna de imigrante que atacou com uma pá e um cabo de vassoura. A gente falou sobre isso, mas se quiser ler uma reportagem aí do Brazilian Times, pega o seu lá. Vamos para o próximo? Vamos lá para a próxima capa, vamos lá. Região aqui de Nova York. New York Times lista Iotim MG como destino imperdível em 2026. Olha só, turismo, né, lá no Brasil. Detenções pelo ICE em Maryland mais que dobraram em 2025 e superam 3,3 mil casos de prisões. Legisladores de New Jersey aprovam 3 projetos para proteger imigrantes de operações do ICE. Inclusive, essa reportagem, nós vamos fazer um Twitter, né? Nós vamos trazer mais essa reportagem para que vocês fiquem sabendo que leis foram essas que foram aprovadas aqui no estado de New Jersey. E amanhã, inclusive, a nova governadora de New Jersey, Mike Sherry, está tomando posse como governadora e a gente vai observar, vai ficar seguindo essa agenda dela também para a gente saber como é que vai ser esse governo de New Jersey. Lá na Virgínia, no sábado, a governadora da Virgínia já suspendeu a colaboração do estado com o ICE em mais uma ação que a gente vê aí
dessa questão imigratória nos Estados Unidos. Olha só, gente, continua nossa perspectiva e nossa busca por novos inscritos lá no nosso canal, o Seaba Brazilian Television. Se você não é inscrito ainda, faça isso agora, se inscreva no nosso canal, deixa um like se você gostou, deixa um like se não gostou, comenta de qualquer forma. Quando terminar tudo isso, toca no sininho para receber novas notificações e compartilha para alguém. Mostra, olha, o jornal Agenda 47 aí, fala tudo sobre o Trump, imigração, o que está acontecendo nas nossas comunidades, tá bom? Agradeço demais a audiência, às 7 da noite estarei de volta ancorando o Brasil News lá na SPT Plus. Baixe agora e fique por dentro. Até mais!